Boa noite. Hoje são 18 de junho de 2018, segunda-feira. Estou aqui mais uma vez para fazer este vídeo. É um complemento do outro vídeo que eu fiz a respeito do Adventista e a guarda do dia de sábado, o ateu e o sábado. Então, eu acho que ficou algumas coisinhas para mim comentar ainda a respeito desse assunto. Pois o meu desejo, a minha intenção é levar as pessoas que estão preocupadas com esse assunto, a tirar da sua cabeça essa preocupação de que é necessário que um brasileiro, ou que um espanhol, ou um argentino esteja obrigado a observar o sábado judaico, o dia de descanso do povo judeu. Eu sei que a maioria das religiões, ela tem desejo de governar o mundo. Governar o mundo e implantar o seu ensino. Isso é desejo dos judeus, é desejo do muçulmano, é desejo do cristão e é desejo do indiano. Toda religião, ela quer governar o mundo e implantar o seu ensinamento. Mas o povo judeu, na questão das leis do sábado, ele não ensina ao não-judeu a observar o sábado. Não insiste que ele tem que observar o sábado, senão ele está perdido. Senão ele não vai participar do Olam Rabá, e que ele tem que perder emprego, que ele tem que passar por dificuldade para observar o Shabat dos judeus. Nenhum judeu, nenhum israelita ensina isso. Nem rabinos e nem o judeu comum. Um judeu comum. Mas o adventista, que abraçou essa questão depois de 1844, depois do desapontamento. Antes disso, eles não observavam o sábado. Existiam os batistas do sétimo dia que observavam o sábado. E segundo conta a história, diz que um camarada chamado José Betts, que era batista e que guardava o sábado, foi que levou essa questão do sábado para o adventista. E ali levou tempo para eles aceitar essa questão da observância do sábado. E aí entrou Ellen White no meio, com as suas visões. Aí diz que Deus revelou para ela que ela viu no quarto mandamento uma luz maior, apontando para a observância do sábado. E isso aí esquecendo do povo judeu, o povo original, para quem foi dado o sábado primeiramente. A quem foi dado o sábado e a quem é exigido guardar o sábado até o dia de hoje. E aí eles passaram a observar o sábado, de meia-noite a meia-noite, de meia-noite a meia-noite. Aí ele disse que buscaram orientação, e aí eles lembraram dos judeus, foram se aproximar dos judeus e viu que a maneira que eles estavam observando o sábado não era a maneira correta, porque o judeu observa o sábado de um pôr do sol a outro. Aí eles passaram também a observar de um pôr do sol a outro. Então começaram tudo assim, querendo imitar os judeus, mas vivendo distante dos judeus. Eles queriam se destacar como um povo eleito, como um povo que agora era o povo legítimo de Deus, e o judeu como um povo rejeitado, porque eles acreditam no Novo Testamento, que diz que os judeus foram rejeitados, porque não aceitaram Jesus como Messias, e aí eles estão debaixo de maldição,
a luz de Deus saiu do judeu e agora eles que é o povo, que o pacto de Deus agora é com ele, que o pacto de Deus de Israel é com ele. Pura mentira, puro engano. E aí eles vieram para crescer e começaram a ganhar membros de outras denominações, ensinando que o sábado era obrigatório, que a igreja observou o sábado até o 4º século e que a igreja verdadeira observou o sábado e que o cristão tinha que observar o sábado também. Mas segundo a Bíblia, esse livro aqui, que de Gênesis até Malaquia pertence aos judeus. Aos judeus. Porque aqui é 2 Bíblias. É 2 livros considerados sagrados em um só. A Bíblia judaica e a Bíblia grega está aqui. A Igreja Católica foi que uniu as duas, por conveniência, para dizer que as profecias que estavam nas escrituras hebraicas dos judeus, que eles chamam de Velho Testamento, se cumpriu na vida de Jesus, no Novo. Simplesmente por conveniência. Mas aqui está dizendo claramente para quem é realmente o sábado e as demais festas. Irei ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 10, 11 e 12, que diz assim: Assim os tirei da terra do Egito. Tirou quem do Egito, segundo a Bíblia? Israel. E os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos. E lhes mostrei as minhas ordenações, pelas quais o homem viverá, se as cumprires. Demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas ordenações, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então aqui, esse relato aqui, o escritor desse livro estava repetindo, falando a história do povo de Israel, o tempo que passou no Egito, como de lá o seu Deus lhe tirou de lá. Mas o Deus deles, que todo mundo conhece, é Moisés, que foi Moisés que tirou o povo de lá. Deus nenhum se manifestou para tirar o Deus de lá. Moisés foi quem tirou o povo de lá, segundo o relato bíblico. E lhe deu o quê? Os meus estatutos, e lhes mostrei as minhas ordenações, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Demais lhes dei também os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles. Então aqui está dizendo com que povo é que está falando aqui? É com o brasileiro? É com o argentino? É com o povo grego? É com os egípcios? É com os alemães? Não. Está dizendo aqui Israel. Deu os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles. Eles quem? O povo de Israel. E o que aconteceu? Israel obedeceu? Não. Israel sempre se desviava dos estatutos, dos mandamentos do seu Deus. E um dos pecados, segundo a Bíblia, que mais Israel praticava e que levava ele à punição era a idolatria. Era o adorar outros deuses. Porque na Torá está proibido adorar outros deuses, tem que adorar somente o Deus de Israel. Aí eu ficava me questionando assim, por que Israel viu tantas bênçãos, se é verdade isso, que Deus, o Deus de Israel deu tantas bênçãos a ele, defendeu eles viviam na maravilha e sempre se voltava aos outros deuses.
Será isso uma tolice deles? Como é que a pessoa está vivendo de um lado de um Deus que está abençoando, que bota eles acima de todos os povos, que derrama a bênção, a fartura de alimento, saúde, dinheiro e tudo, e ele deixa esse Deus para ir adorar o Deus? Será que é verdade mesmo que o Deus de Israel fazia isso com o povo judeu? Porque seria uma idiotice do povo em deixar esse Deus maravilhoso, esse Deus abençoador, para ir atrás de outros deuses. Então Israel sempre estava correndo atrás dos outros deuses. Então era sinal de que o que a Bíblia diz aqui não é verdade nunca, que Israel não vivia essa folga toda. Mas voltando ao assunto, então o sábado, ele foi dado especificamente para o povo de Israel. É obrigação de Israel. As outras nações não eram punidas por não observar o sábado. As outras nações tinham seus dias de observância, tinham seus cultos, tinham seus rituais, tinham seus deuses. Servia aos seus deuses. E Israel muitas vezes invejava essas nações e queria ir atrás dos deuses das outras nações também. Então, como eu falei no princípio, a minha questão é levar a pessoa a não se preocupar com isso, a não se angustiar, não ficar com dúvida se está certo ou se está errado, porque o adventista diz que tem que guardar o sábado. Como eu falei, o povo judeu ensina, e aqui pela Bíblia judaica está dizendo que o sábado é um sinal de aliança entre o Deus de Israel e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, eu sou o Senhor que vos separo. Então Israel fez o pacto e prometeu a ser fiel ao pacto, de adorar ao seu Deus, de cumprir as leis de Moisés, como está escrito: lembrar da lei de Moisés, meu servo. Então ele estava obrigado a guardar. E se não guardasse, era punido, segundo aqui diz a Bíblia judaica. Agora, como é que o crente, o cristão, quer entrar para debaixo desse jugo? Na intenção de quê? De adquirir uma salvação no futuro. Salvação no futuro não vai existir essa questão de ressurreição, essa questão de vida eterna. Isso é uma ilusão. A questão de ressurreição, vida eterna, surgiu na época de Antíoco Epifânio, quando os judeus estavam sendo perseguidos ali, e que os judeus foi forçado a abandonar a sua religião, e muitos judeus morreram pela causa da sua religião, e surgiu alguns no meio e disseram: se a gente interessa a questão de morrer e perder de viver e não tiver outra vida, é uma bobagem que a gente está fazendo. Aí surgiu o pensamento de que haveria uma alma que não morre, de que haveria uma ressurreição. E essa mensagem, os fariseus começaram a ensinar questão de ressurreição e vida eterna. Mas os saduceus não acreditavam nessa questão de ressurreição, e nem de vida eterna, nem de mundo vindouro. Eles acreditavam nessa vida aqui, que devia se regalar nessa vida aqui, comer, beber, dormir, viver bem. Então, a realidade é essa. Então, se você quer padecer, procurando guardar sábado ou cumprir outros mandamentos da religião para a salvação, você está fazendo um trabalho de balde. É um trabalho de balde em vão, porque isso aí é uma ilusão, meu amigo. Isso é ilusão, pura ilusão. A religião está cheia de fruto do desejo. As pessoas desejam a vida eterna, mas não vai existir vida eterna. As pessoas desejam viver num paraíso, mas não vai ter paraíso. Então é fruto do desejo, do ensinamento religioso. Então, está claro aqui que o sábado é uma instituição judaica. É para o povo hebreu, para o povo judeu. Porque diz aqui, ó: quando eles tirou o povo da terra do Egito, assim os tirei da terra do Egito e o levei ao deserto. Então a observância do sábado começou ali, quando saiu do Egito e que veio para o deserto. Ali começou a observância do sábado. Como eu falei ontem, que aquela passagem lá de Gênesis, que diz que
que o Eterno criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou, portanto abençoou e santificou o dia de sábado. Aquela passagem é recente. Quando foi escrito aquilo ali, o sábado já era observado. Aquilo depois do exílio, eles escreveram aquilo ali para dar sustentação ao sábado e para dizer que o sábado foi dado pelo um Deus, o Deus de Israel. Para fortalecer e o povo querer imitar o seu Deus, guardando o sábado. Então, dali do deserto foi que surgiu o sábado, foi que veio quando o povo entrou na terra, que eles diz que tomaram a força dos cananeus, ali começou os dias santos, o Pessa, a festa de Shavuot, Pentecoste, festa das cabanas, o jejum de Yom Kippur e outras festas da colheita que ali era celebrada ali em Israel. Todas essas festas é obrigação do povo de Israel. Essas são as festas santas do Senhor, além dos sábados do Senhor. Levítico 23, 39 está lá. Você vai ver no capítulo 23 o sábado como uma festa semanal e as demais festas anuais que o adventista tira fora e só observa só o sábado. Ainda bem que eles ainda poupam mais o sofrimento das pessoas, mas tem denominações cristãs aí que procura guardar essas festas para imitar, para bajular o povo judeu, porque crê que o judeu, o povo da aliança, é um povo santo. E nessa questão de santo, não tem pessoa mais santa do que o outro. Não tem uma pessoa melhor do que a outra. Não tem um dia santo ou melhor do que o outro. Não existe negócio de dia santo. Não existe terra santa ou uma terra santa melhor, que é mais santa do que outra, ou que é melhor do que a outra. Isso tudo é pensamento religioso, é dogma da religião. Que instituiu essas coisas. A sociedade judaica aprendeu de outras sociedades mais antigas que existe um santo e existe o profano. O santo é aquilo que é separado para o seu Deus. O profano é aquela pessoa que não está capacitado a adentrar determinado lugar, a determinado recinto, antes de passar pelos rituais da religião, antes de ser um iniciado na religião. Toda religião tem coisas que proíbe. E tem rituais de iniciação que a pessoa, se não fizer, não pode participar, não pode entrar em determinado local do templo, como tinha no judeu. A pessoa que não é circuncidado, no judaísmo mesmo, ele não pode ler Torá, a Torá quer dizer os 5 livros da Bíblia judaica, que é chamado Pentateuco. A pessoa que não é circuncidada, ele não pode participar do Pessa, da Páscoa judaica. Tudo isso é obrigação da religião que a sociedade hebraica instituiu. Mas isso é coisa da sociedade hebraica. Isso não é obrigação das demais sociedades, não. Isso foi que entrou na minha cabeça, que eu passei a entender e banir a questão religiosa que eu acreditava ser de um Deus, os preceitos de um Deus, a vontade de um Deus. E vim descobrir que não é vontade de Deus nenhum, porque os deuses não existem. Que isso é coisa das sociedades. O homem, a sociedade é que cria os costumes. Então eu estava querendo seguir a sociedade, os costumes, a cultura hebraica. Eu mesmo deixei me aculturar, assumi a cultura hebraica e queria viver aqui como um judeu, usando o kippá, usando o talit catão, uma pequena veste, o talit gadol, uma grande veste que o judeu usa, para querer parecer com um judeu e querer a salvação. Então, eu estava vivendo uma ilusão. Porque o que está aqui não é nada de Deus. Deus não inspirou ninguém a escrever. Isso aqui tudo é ideias do homem. O homem que escreveu. O escriba que escreveu isso aqui. Os escribas que escreveram. É por isso que cada um fala de um jeito. Lá no livro de Êxodo fala que a motivação, porque Deus, a motivação da guarda do sábado é porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Já no livro de Deuteronômio, no mesmo preceito do sábado, diz que é para guardar o sábado, para lembrar de quê? Do cativeiro, que eles saíram da terra do Egito.
Já aumentou a motivação já. Já não é mais por causa da criação. É porque foi escravo na terra do Egito. Então cada um ensina da maneira que quer. Então é isso. O Shabat, ou sábado, é para o povo judeu. Não se angustie atrás dessas bobagens, desses ensinamentos, que aqui não é de Deus nenhum. Isso aqui, ó, é da sociedade hebraica. Ó. A Bíblia aqui, o chamado Velho Testamento, foi escrito em hebraico e é do povo judeu. O Novo Testamento foi constituído pela Igreja Católica. Ela que elaborou isso aqui para se livrar dos costumes judaicos, e porque ela diz assim: nada queremos da vilprebe judia. Então ela abandonou a religião judaica e instituiu a sua religião, com domingos e festas. O domingo não é sinal de besta nada. É de uma religião chamada católica. E que muitas igrejas seguem porque favorece as igrejas. É melhor para descansar, para fazer os seus cultos, porque aqui no Brasil o feriado é no domingo, não é no sábado. No sábado se trabalha. No mundo, o domingo é um dia de descanso. E não tem nada a ver com sinal de besta. Isso aí é coisa de polêmica das religiões, brigando uma com a outra. O judeu guarda o seu dia, como o sétimo dia como o dia santo, seguindo a Torá. O muçulmano guarda a sexta-feira e diz que é o mesmo Deus. O muçulmano fala bem de Jesus, fala bem de Maria. O muçulmano não come carne de porco, não bebe bebida alcoólica. Mas o dia dele é sexta-feira. Então cada religião tem o seu dia. E nenhum é melhor do que o outro. É bom para aquele que observa. Agora, passar aperto, passar dificuldade para observar essas coisas, fazer essas observâncias, isso aí é que você deve se livrar dessas coisas aí. E não fazer esforço, não passar por sofrimento, para guardar questão de dias. Então aí está claro, ó, quando Neemias saiu da Babilônia, Neemias, Esdras, eles restauraram a cidade e o povo estrangeiro, os sírios, vinham trazer mercadoria para vender lá dentro de Israel. E muitos dos judeus estavam comprando mercadoria no dia de sábado. Quando Neemias assumiu o comando do governo ali, ele fechou os portões no dia de sábado. Aquelas pessoas que traziam a mercadoria dormiram do lado de fora e ficaram ali esperando passar o sábado. Então, quer dizer, aqueles mercadores, eles não guardavam dia de sábado. Mas dentro de Israel, a coisa endureceu. Não permitiram mais entrar no dia de sábado, nem tirar coisa para fora da cidade no dia de sábado. Tudo isso quando veio da Babilônia. Então, quando eles vieram do exílio babilônico, eles inventaram tanta coisa em torno da observância do sábado, que diz que no princípio era simplesmente um dia de descanso comum. Depois que veio esse negócio de santidade, de dedicar o dia a Deus, tudo isso inventado pelos sacerdotes, os escribas e sacerdotes. Então é isso aí. Mas que você quiser seguir, quiser preocupar, entrar na dificuldade, trazer dificuldade para cima de você, é problema seu. Disso aí eu já saí. Porque eu não vejo aí nada de Deus ou deuses atrás disso aí. Simplesmente tudo isso é ensinamento de homens, cada um tem a sua ideia, as religiões são sectaristas, cada uma puxa a brasa para a sua sardinha, cada uma está querendo edificar o seu império e cada uma delas quer governar o mundo. O judeu quer governar o mundo, o muçulmano também, o cristão também. E ninguém vai governar o mundo. Então, é isso aí. Se você quiser saber de alguma coisa, me pergunte. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, diz que gostou. Se não gostou também, diz que não gostou. Se inscreva no canal, que eu tenho muitas outras coisas para falar nessa questão religiosa. Hoje não sigo questão religiosa. Sigo a ciência. Penso de maneira científica. E acredito que os deuses são criação do homem. No princípio o homem criou os deuses.
os deuses, e não o contrário. O homem cria os deuses, e não os deuses que criam o homem. Boa noite e passa bem.